Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor, nosso Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que até aqui Ele tem nos trazido, porque até aqui Ele tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de todas as coisas, daquilo que para nós muitas vezes é impossível, aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. O Senhor Ele tem feito por nós e por isso nós devemos render graças. Eu rendo graças ao nome do Senhor sempre, em todo momento, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito pela minha vida e pela minha casa. Bendito seja o nome do Senhor sempre, em todos os momentos. Amém? Eu quero deixar uma palavra para mim e para você que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 26, o versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Glórias ao nome do Senhor. Essa palavra abençoada, palavra maravilhosa, né? Que fala muito conosco. Uma palavra de bênção, uma palavra de promessa. Nós sabemos que o Senhor ali tem muitas promessas ali na sua palavra, contém muitas e muitas promessas para as nossas vidas, né? Ele quer nos abençoar, Ele tem o intuito de nos abençoar. E muitas vezes nós precisamos andar guiados, andar direcionados pelo Senhor, para que Ele possa estar ali cumprindo cada uma das suas promessas, assim como foi na vida de Abraão. Deus começou fazendo promessas, né, para Abraão, prometeu uma grande descendência, prometeu dar muitas coisas para Abraão, deu o filho que era Isaac, o filho da promessa. Deus prometeu, né, Abraão mesmo sendo já velho, né, já tendo uma certa idade, a sua esposa sendo estéril, mas veio o filho da promessa, porque Deus ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. E agora Abraão já era falecido, e então ele passou o seu bastão, né? Passou para o seu filho Isaac. Agora Isaac daria continuidade, né, na obra, né, de Deus, aquilo que Deus começou através da vida de Abraão, e iria dar prosseguimento através de Isaac agora. E nós vamos ver que teve uma grande fome naquela terra, na terra em que ele vivia, na terra de Canaã, onde Abraão também teve um certo período de fome, né? No tempo lá atrás de Abraão. Abraão desceu para o Egito naquela época. E não era, né, da vontade de Deus que ele descesse para o Egito. E nós vamos ver que ele teve muitas consequências ao descer para o Egito. Porque o Egito significa o mundo. Quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades e nós saímos da presença de Deus e vamos lá para o mundo, significa que nós voltamos para trás, né? Que nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Por isso agora, para que Isaac não tivesse consequências também, para que ele não trouxesse consequências para a vida de ninguém, né? Porque muitas vezes nós fazemos consequências para nós e para aqueles que estão junto conosco. Então Deus já alertou a Isaac, para que ele ficasse ali em Gerar mesmo. Fique aqui, né? Ele saiu ali da sua terra, mas estava agora em outro lugar que Deus poderia abençoá-lo ali naquele lugar. Deus disse: eu vou te abençoar aqui, né? Espera mais um pouco, confia só um pouco, né? Que eu vou te direcionando para os lugares que eu quero que você vá, né? Deus vai mostrando, né, aonde Ele quer que nós vamos caminhando, para onde Ele quer que nós vamos. E Isaac obedeceu. Ele ficou ali em Gerar, não desceu para o Egito, né? Ficou ali, e a Bíblia vai dizer que naquele mesmo ano Deus abençoou grandemente, começou a abençoar Isaac naquele lugar, começou a cumprir as suas promessas sobre a vida de Isaac, de fazer dele, né, um grande povo, de o abençoar, ali a sua descendência, né? A Bíblia diz que ele fez lavoura, que ele plantou lavoura e colheu muito, né? Colheu 100 por 1 naquele lugar, porque Deus estava no controle de tudo.
Quando Deus está no controle, não importa o lugar que nós estamos, se é um lugar difícil, se é um tempo difícil, né? Por mais que nós passamos por um tempo difícil, por um tempo que parece que nada vai acontecer, que nada está favorável, mas Deus estando no controle, as coisas acontecem, né? A Bíblia diz que Isaac mentiu ali para os filisteus, dizendo que Rebeca era sua irmã, não era sua esposa, porque ele tinha medo, né, que tomassem Rebeca dele, por Rebeca ser uma mulher muito bonita, muito formosa, mas logo eles descobriram, né, pela convivência ali, eles acabaram descobrindo que Rebeca não era irmã, mas era esposa de Isaac. E agora eles estavam indo bem naquele lugar, né? Eles estavam até sendo bem aceitos ali. Mas como Isaac estava prosperando muito, ele começou a enriquecer demais. Eu vejo assim que ele estava enriquecendo mais do que todos ali, porque Deus estava na vida dele, Deus estava no controle. E ele começou a prosperar grandiosamente. E aqueles filisteus, a Bíblia diz que eles começavam a ter inveja de Isaac, pela situação que ele estava. E eles começaram então a tapar, a entulhar os poços que Isaac tinha, que seu pai Abraão havia deixado, né? E agora o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele vai pedir para que Isaac deixe aquela terra. Ele disse para Isaac: pode sair daqui, vai embora, porque você já cresceu demais, você já prosperou muito mais que todos aqui neste lugar. Então, pode sair, pode procurar um outro lugar para você ficar. E Isaac, ele foi, a Bíblia diz que ele foi e procurou um lugar lá, desceu num vale e foi acampar nesse vale. E Isaac começou a furar outros poços. Os funcionários de Isaac começaram a achar água também, onde ele estava. E os filisteus, vendo aquilo, eles vieram novamente até Isaac. E agora eles vão dizer que aquela água pertence a eles, né? Não era de Isaac. Isaac havia achado. Mas nós sabemos que a água era um bem muito precioso, algo muito importante naquela época, né? Era algo que quando se achava um poço, era de se comemorar por achar água, porque era muita seca, né? Muito quente, e precisava de água para a lavoura, precisava de água para os animais. E agora eles vão brigar por causa da água. Vai haver contenda ali naquele lugar, porque os pastores de Gerar vai contender agora com os de Isaac, por causa da água. Isaac não quis contenda. Isaac, a Bíblia diz que ele era um homem muito manso, né? Que ele não queria contenda, ele queria paz. Então, ele não brigou por aqueles poços. Ele falou assim: vou sair daqui. E ele saiu também, deixou aquele lugar, né? Não brigou por causa, não quis brigar, não quis contenda. E foi agora acampar em um outro lugar. E agora ele chega neste lugar, né? E Deus abençoa ele, que ele acha água novamente. Onde ele ia, ele achava, né? Porque Deus estava com ele. E agora ali ninguém foi contender mais com Isaac. Agora ali ele estava, né, com uma situação que ele poderia prosperar, que ele poderia ficar bem. Agora ali ele falou: agora Deus nos deu um espaço, nós temos espaço, nós podemos agora prosperar nessa terra. E ali ele estava bem, estava próspero. Mas Isaac não ficou ali, porque ele estava sendo direcionado por Deus. Dali, a Bíblia diz que Isaac, ele foi para um lugar chamado Berseba, né? O lugar que Deus havia preparado realmente para ele. De tanto peregrinar na terra, agora ele foi parar neste lugar. E quando chega em Berseba,
Deus vem e fala novamente com Isaac. E Deus fala: você vai ser muito abençoado, você vai prosperar, você vai ter, vai ser grande, vai ter muito, assim como as estrelas do céu, vai ser você, Isaac, próspero. Você vai possuir muito, vai ser incontável os bens que eu vou te dar, as coisas que eu vou te dar. Porque estava obedecendo, estava direcionado por Deus, assim como o seu pai Abraão foi direcionado por Deus. E isso foi passado, Foi passado de pai para filho. Assim como Deus disse: eu vou abençoar a sua descendência. E Deus estava cumprindo, abençoando a Isaac, que era a descendência de Abraão. E ali, depois que Deus falou com Isaac, ele foi e levantou um altar ao Senhor, um altar ao nome do Senhor, assim como Abraão fazia. Onde Abraão passava, ele levantava altares de adoração a Deus, para significar que Deus estava ali, que Deus estava com ele, e onde ele passava, Deus passava com ele. Agora Isaac também levanta um altar, e ele ficou ali, naquele lugar, achou água, achou poços ali e montou ali a sua residência. E Deus era com ele. Porque nós vamos ver que Isaac, ele poderia ter prosperado em qualquer lugar, ele poderia ter ficado em qualquer lugar, mas ele queria estar ali no centro da vontade de Deus, onde Deus quisesse colocá-lo, é onde ele queria estar. E Isaac, ele não queria prosperar, porque muitas vezes nós achamos que é só prosperar financeiramente, materialmente, conquistar as coisas, ser próspero, materialmente. Mas não era isso que Isaac queria. Ele não queria só isso, ele queria a presença de Deus. Ele não abria mão da presença de Deus. Por isso ele levantou o altar, porque significava a presença de Deus, significava que Deus estava ali, que Deus estava com ele. Por isso, quando nós prosperamos financeiramente, materialmente, não é só isso que nós devemos almejar. Nós temos que almejar não perder a presença de Deus, andar com Deus, saber que o Senhor está conosco, levantar altares de adoração ao nosso Deus, aonde Ele nos deixar, aonde Ele nos mandar, aonde o Senhor nos colocar, levantar altares ao nome do Senhor, glorificar a Ele, porque esse é o intuito dos escolhidos do Senhor, glorificar a Ele, ser uma referência aonde for, fazer a diferença, é isso que o Senhor quer. Por isso o Senhor, Ele abençoa aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe, para que possam também engrandecer o nome daquele que o chamou. Amém? É essa mensagem que eu tenho para mim, que eu tenho para você nesse final de ano, que o Senhor, Ele venha nos conduzir, que o Senhor, Ele venha nos guiar, que Ele venha nos colocar no lugar que Ele quer, no lugar que Ele preparou para nós, e que nós possamos aprender a prosperar, não só materialmente, mas querer prosperar espiritualmente, querer levar a presença de Deus conosco aonde nós formos, aonde o Senhor nos mandar, porque é isso que nós devemos fazer, ao levantar altares ao Senhor, glorificar o nome dEle em todos os lugares. Amém? Que o Senhor possa te prosperar em todas as áreas, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer resplandecer o rosto dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Ele possa trazer grandemente as bênçãos dEle para a sua vida, tudo aquilo que você tem almejado, que Ele possa te fazer crescer, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, que o Senhor possa ser glorificado sobre a sua vida, por onde você andar. Amém? Tenha um feliz 2023 para você, para sua casa e para todos aqueles que estiverem ao seu redor, em nome do Senhor Jesus.